Olá pessoal, tudo bom? Vejam só, nesse período de quarentena, a gente está se virando da maneira como a gente consegue, fazendo essas aulas no modelo remoto, né? Então, hoje a gente vai estar trabalhando um pouco desses conceitos de populações que vocês viram melhor na videoaula que eu enviei para vocês na nossa semana passada. E vou estar aplicando alguns desses conceitos nas questões de populações humanas, certo? Então, é importante que vocês captem esses conceitos, até porque algumas das atividades que a gente está fazendo aí no nosso Google Classroom tem a ver com mapas de conceitos e com a ideia de que vocês consigam interpretar esses conceitos nos enunciados aí da vida, certo? Então, a gente vai estar trabalhando hoje revisando alguns dos conceitos que foram falados no outro vídeo, mas falando aplicadamente a populações humanas, certo? Então, preste bastante atenção nesses conceitos que a gente vai trabalhar hoje e exercitar, né, utilizar esses conceitos lá nas atividades que a gente passou no nosso Google Classroom. Beleza? Então vamos embora. Então, nesse momento, onde a gente está trabalhando aqui mais a parte de ecologia de populações, quando a gente fala em populações, é sempre importante relembrar que a gente está falando sobre populações no sentido ecológico, que trata de grupos de indivíduos da mesma espécie que ocupam o mesmo espaço naquele mesmo período, certo? Então é aquele grupo de espécies que ocupam um determinado espaço num determinado período. Então, para falar sobre, por exemplo, a população humana no Brasil, a gente tem um site, né, que tem uma entidade governamental, que é o IBGE, que faz os levantamentos dos dados sobre a população humana no Brasil, né? Então, eu aconselho vocês a entrar nesse site do IBGE para dar uma olhada no atual, né? Nos dados atuais. Esse site do IBGE ele mostra exatamente quantas pessoas estão aqui no Brasil, quantas pessoas por estado, qual a projeção dessa população, como vai ser nos próximos anos. Então, é bem interessante que vocês explorem um pouco esse site. Eu vou estar colocando esse site também lá no nosso Google Classroom para facilitar o acesso e vocês deem uma olhada e vejam como é a nossa população, certo? Então, quando vocês entrarem no site, basicamente é isso que vocês vão ver. Vocês vão ter, primeiramente, o número da população, né, da nossa população total, real, tá? Então, esse número, ele vai modificando ao longo do tempo. Vocês veem aqui embaixo que o tempo aumenta em torno de 20 segundos. Então, a cada 20 segundos, esse númerozinho, ele aumenta, porque entrou uma pessoa na nossa população, certo? Então, atualmente no Brasil, na população brasileira, é 211 milhões 306 mil 103 pessoas agora, né? Que na verdade, do momento que eu tirei o print até colocar aqui e começar a gravar, já mudou essa população. Então a gente está em ascensão, a nossa população está crescendo o tempo inteiro, aumentando, não é isso? Então, aqui embaixo vocês também podem selecionar o estado que vocês querem dar uma olhada. Obviamente que eu botei Pernambuco e a gente tem aqui o número da população pernambucana, né? Então a gente está aí em 9 milhões 602.012 pessoas em Pernambuco, certo? Então isso a cada 8 minutos e 59 segundos a gente tem um novo pernambucano. Beleza? Aqui de lado também vocês têm algumas comparações das pirâmides etárias de Pernambuco e do Brasil. E ela mostra desde 2010 até 2060. Vocês podem colocar lá até para ela animar isso, mostrando as diferenças ao longo do ano. E mais embaixo no site tem mais informações sobre a nossa população em tempo real, o que é muito interessante. Então, eu quero que vocês explorem um pouco esse site, que ele tem bastante informação para vocês
se embasarem no que vocês vão falar, beleza? Então, aqui a gente já vê um gráfico da população mundial, certo? Em bilhões de pessoas ao decorrer dos anos da era cristã. Então aqui é um processo histórico, onde a gente vê desde o aparecimento de Cristo até os anos 2000, né? 2010, 2000 e pouco, certo? E aqui a gente vê o número da população em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bilhões. Bilhões, certo? Então, obviamente, a gente tem aqui um crescimento inicial lento. A nossa população ela foi ascendendo de forma gradual, muito lenta, até que houve algo aqui em torno dos anos 1800, né? A gente tem aqui 1500, o descobrimento do Brasil. A gente tem, desculpa, a invasão do Brasil, né, pelos portugueses, porque o Brasil já estava populado, né, pelos índios. Então a gente tem 1500, 1600, 1700, 1800. Aqui em 1800 acontece alguns acontecimentos históricos em que a nossa população começa a crescer de forma pronunciada, de forma exponencial. Um crescimento populacional gigante. E aí, essa parte eu deixo para vocês darem uma pesquisada. O que houve entre os anos 1800 e 1900 aqui, para realmente ter essa mudança drástica no crescimento populacional, que vinha numa taxa muito inferior, aí de repente ela sobe numa subida, numa ascensão exponencial que continua, né? A gente está aqui, essa linha tracejada, pontilhada, a gente vê o crescimento estimado, é o que se continuar da forma como está, como vai ser, né? Então, acredita-se que a gente esteja chegando aí nos 9 bilhões, desculpa, de pessoas antes de 2050. Né? Então, é importante pensar nisso e também é importante entender o que levou a essa transformação do nosso crescimento populacional. Por que mudou tão drasticamente? O que historicamente influenciou nesse processo? Isso é uma das coisas que eu quero que vocês falem durante a redaçãozinha que vocês vão entregar, beleza? E como é calculada essa taxa de crescimento populacional? Então, a taxa de crescimento populacional ela vai seguir essa equação e o que vai interferir nesse crescimento da população são 4 fenômenos simples, né, que a gente até já comentou. Então, a gente vai ter, a gente viu também no vídeo que eu enviei para vocês na aula da semana passada. Então, a taxa de natalidade, né, o que significa natalidade? É a taxa, o ritmo de nascimentos. Né? Nascimentos a gente está falando, obviamente, de populações humanas, mas isso pode se aplicar para qualquer tipo de população. Então, se a gente está falando de outro animal ou outro ser vivo, a gente vai falar de taxa de ovos que eclodem, a gente vai falar de taxa de reprodução, taxa de divisão celular, a gente pode falar sobre o número real de indivíduos que está entrando naquela população nascimento, né, por novidade, né, um novo indivíduo, certo? A gente vai ter somado a isso a taxa de imigração. Quando a gente fala imigração, a gente está falando do número de indivíduos que vieram de outras populações e entraram nessa população e começaram a fazer parte dos ciclos de reprodução, de trocas, de misturas de genes daquela população. Então, essa taxa de imigração é o ritmo de indivíduos que passaram a fazer parte desse ciclo de acasalamentos, de troca de genes daquela população, certo? Então, aqui, a taxa de natalidade, junto com a taxa de imigração, a gente vai ter, vamos dizer assim, a taxa de entradas, certo?
de indivíduos novos naquela população, participando dos ciclos de reprodução, né, de troca de genes. E aí a gente tem a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é o número, né, o ritmo de indivíduos que vão morrer naquele espaço de tempo. Lembrem que sempre que a gente está falando sobre taxa, a gente está falando não é o número absoluto dividido, né, por algum corte temporal. Pode ser mês, ano, taxa nascidos por ano, mortos por ano. Isso a gente vai estar falando taxa de mortalidade, taxa de natalidade, certo? Então, quando a gente está falando de taxa de mortalidade, é o número de indivíduos que está deixando aí de participar desse ciclo de reprodução de genes aí da população, não faz parte mais da população porque faleceu, ou foi predado, ou foi consumido, saiu daquela população, né? E a gente tem também a taxa de emigração. Nesse caso, a taxa de emigração ela vai ser o número de indivíduos que não vai fazer mais parte daquela população, ele saiu, ele foi para outra população ou para outro ambiente colonizar e não vai mais fazer parte daquela população, então ele emigrou, ele saiu. Então, se morreu ou se saiu, os dois vão fazer parte da taxa de saída, né? Não é de entrada, não é de saída. Então a gente vai ter sempre que subtrair essas pessoas mortas e emigrantes dessa população. Então, como calcular a taxa de crescimento populacional? A gente vai ter a taxa de nascimentos, né? A natalidade, a taxa de imigração, né? E que são as duas juntas, as entradas, os novos indivíduos, e diminuir, subtrair daquela taxa a de mortalidade, o número de indivíduos mortos, e de emigração, aqueles indivíduos que saíram daquela população. Então, a taxa de saída. E aí a gente vai ter o total, que é a taxa de crescimento daquela população, certo? Lembrando que, normalmente, falando em populações humanas, a taxa de crescimento ela é ascendente, ela é positiva. Mas a gente pode ter uma taxa de crescimento populacional negativa, que significa que a população está diminuindo, certo? Então, quando o número de entradas é menor do que o número de saídas. E aí a população, na verdade, está diminuindo. Então, essa taxa de crescimento populacional vai ser negativa, certo? Eu vou tirar minha câmera aqui para facilitar a visualização de vocês. Esse gráfico aqui, ele ilustra bem as diferenças do que seria um crescimento e uma taxa de crescimento, né? Então, quando a gente vai falar de taxa de crescimento, a gente está falando do número de crescimentos por um determinado espaço de tempo. Então, aqui a figura fala do crescimento da população, em cima, no caso, o crescimento populacional, e a gente está falando aqui de abelhas, né? Colônia de abelhas no mesmo apiário. Um apiário é aquela cultura de abelha feita pelo homem, né? Então aqui a gente tem um número de abelhas em milhares, certo? 20, 40, 60, 80, tá? Então vocês vejam que a colônia A, ela está crescendo, né? Depois ela se estabiliza. Então ela tem no início uma taxa de crescimento lenta, depois ela tem uma taxa de crescimento exponencial e depois ela se estabiliza. Uma situação semelhante acontece com a colônia B, onde ela tem uma taxa de crescimento lenta no início, depois ela cresce aceleradamente e depois ela se estabiliza. Observem agora a taxa de crescimento aqui embaixo. Aqui em B, né, em A, a gente tem as abelhas italianas e em B, as abelhas de Chipre, né? São dois tipos de abelhas diferentes. Já aqui no gráfico de baixo, vocês estão vendo a diferença de taxa de crescimento. Aqui é o crescimento, realmente. Aqui em cima a gente vê o crescimento em número. É o número de abelhas por semana, né? Tempo aqui embaixo está em semanas. Então, já aqui a gente vai ver a diferença da taxa de crescimento, ou seja, é a variação de natalidade, né? A variação dessa taxa. Então, aqui no início a gente tem uma taxa pequena, que vai aumentar, né? Veja, depois ela fica estável e por fim ela diminui, certo?
Porque se você for ver aqui, ó, o início as abelhas estavam crescendo a uma taxa de crescimento baixa, né, que vai aumentando, tá? Depois elas aceleram de forma bem estável. Veja, daqui para cá ela está acelerando, então de uma forma estável. Veja que o crescimento fica estável. E depois daqui ela desacelera nessa área aqui, ela desacelera o crescimento, ela vai se estabilizar. Então, aqui vocês veem que a taxa vai diminuindo, ela vai baixando, né? Então, vocês veem que a taxa de crescimento é a aceleração, vamos dizer, desse crescimento. Então, aqui é o crescimento e aqui é a taxa de crescimento, que é diferente, certo? Outro conceito básico que a gente precisa falar quando a gente vai trabalhar em populações é a taxa, é a densidade, certo? Então, para trabalhar densidade, a gente precisa saber quantos indivíduos estão naquele espaço, naquela população, né? Então, a densidade é a quantidade de indivíduos, né? Que também pode ser trabalhada em biomassa, então a quantidade de biomassa de indivíduos, em uma determinada porção de espaço, certo? Então, a gente pode estar falando, por exemplo, de quantos indivíduos desses pulgões, desses insetos, estão em uma determinada planta, por exemplo, e aí a gente vai estar falando de uma população, que é a população de insetos dessa planta, tá? E a gente vê aqui, por exemplo, uma população de árvores, pode ser de alguma determinada espécie X, que ocupam esse fragmento de mata. Então, a densidade é o número de indivíduos dividido pelo espaço, pelaquela porção de espaço. Qual é aquela densidade? Sei lá, tem 40 árvores por metro quadrado. Obviamente que não tem, né? Mas vamos dizer por hectare. 40 árvores por hectare. Então, essa é a densidade populacional. Tá entendendo? Então, quanto de indivíduos tem naquele determinado espaço. E aí a gente tem dois conceitos que são semelhantes, né, dentro dessas densidades, que é a densidade bruta, que tem a ver com o número de indivíduos por uma determinada porção de espaço, que é arbitrário, que você vai me dizer qual é o espaço que você está estudando. Pode ser um determinado oceano, pode ser uma lagoa, pode ser uma poça d'água que você está estudando uma bactéria, pode ser uma floresta, pode ser um país, pode ser um estado, certo? Isso é uma determinação da porção do estado que é arbitrária, você que está me dizendo. Então, aquela é a densidade bruta. E a gente tem aquela densidade específica, ou a densidade ecológica, que tem a ver com o número de indivíduos ou de biomassa que é gerado ali em um determinado habitat. Então, você não vai me dizer qual é a porção de espaço. O meio ambiente é que vai determinar. É aquele habitat ali, aquele local que aquela população pode habitar, que ela consegue habitar. Então, você vai dividir o número de indivíduos pelo o espaço que ela poderia habitar, né? Pelas condições, né, que tem aquele espaço. Então, se ele dá condições daquela população sobreviver ali, então ela tem que ser contabilizada como espaço, e aí você tem a densidade específica ou densidade ecológica, certo? Então, é um conceito um pouco diferenciado. Esse gráfico, por exemplo, ele tenta mostrar a vocês as diferenças dessas densidades, né? Então, a gente vê aqui a densidade de peixes de uma determinada lagoa, certo? E aqui a gente vê embaixo a profundidade da lagoa em pés, certo? Medida em pés ou aqui em centímetros, né? 30, 60 centímetros, tá? Então, aqui embaixo vocês leem na figura, né, a densidade ecológica e bruta dos peixes que são a presa em relação à criação de uma cegonha que é a predadora. Então aqui nessa faixa vocês veem a postura de ovos da cegonha. Então nessa época do ano, dos meses do ano, aqui embaixo vocês veem que normalmente aqui eu acho que é novembro, dezembro, janeiro, né? Entre novembro e dezembro, né, metade de dezembro, metade de novembro, a gente tem a época de postura, a época que os ovos das cegonhas vão ser colocados, vão ser postos, certo? Então, isso obviamente tem a ver com a época do ano em relação a nível de água e em relação à densidade da presa, dos peixes, né? Você veja, aqui embaixo ele continua. Durante a estação quente,
o nível da água ele diminui, ele baixa, certo? E isso tem a ver com o seguinte: os ovos da cegonha vão eclodir, né? Depois de um certo ponto, e aqui para frente a gente vai ter uma determinada quantidade de cegonhas maior. A gente vai ter uma grande quantidade de filhotes de cegonha que vão estar famintos, precisando de alimento, né? Como o nível do lago diminuiu, né? O espaço que o lago tinha vai diminuir, porque ele diminuiu na época de seca, mas os peixes que estão aqui dentro, eles vão continuar aqui dentro. Então, a densidade ecológica, a densidade de espécimes, de indivíduos naquele lago, ela vai aumentar, veja. À medida que o lago vai diminuindo de espaço para esses peixes, a densidade aumenta. Por que aumenta? Porque agora a gente vai ter uma certa quantidade de peixe dividida por um espaço menor. Ela vai estar ocupando um espaço menor. É como se eu pegasse vocês numa sala que tem, sei lá, 20 pessoas numa sala daquela média e botasse vocês agora no armário de vassouras lá da Univisa. Então, agora a densidade aumentou. Tem muita gente para um espaço bem menor. Vai ter muito peixe aqui para um espaço bem menor, certo? Então, o que aconteceu? A facilidade de pegar o alimento aumentou muito. E aí, aquela época que ecologicamente a cegonha põe o ovo tem a ver com a época que os níveis das águas baixam e a densidade de peixes ali naquele lago aumenta, certo? Embora a densidade bruta, né, que é a quantidade de peixe que tinha naquele espaço que a gente estava medindo antes, ela diminuiu. Por que ela diminuiu? Eu não estou contabilizando a quantidade, o espaço que o peixe pode ficar, né? Mas o peixe vai ser caçado, vai ser consumido, vai ser predado e a quantidade de peixe naquele espaço vai diminuir, certo? Então a gente vai ver a densidade de peixes, o número de indivíduos vai diminuindo, né? Só que, na verdade, a densidade ecológica aumentou porque aqui dentro do espaço que eles podem realmente ficar, eles estão em um espaço muito menor, o que terminou aumentando a densidade, tá? Então, a diferença aí entre densidade bruta e densidade ecológica, né? Só para ilustrar para vocês que esses conceitos podem variar. Além disso, esse crescimento dessas populações, eles podem ser controlados ou não controlados. Quando a gente diz que uma população ela não é controlada, é uma população não controlada, significa que o crescimento dessa população ele cresce na medida que a população consegue se multiplicar. O limite, né, o ritmo, o que dita o ritmo do crescimento da população é a própria capacidade de reprodução do indivíduo, porque essa população é uma população normalmente teórica, tá? Que está em quantidades, né, vamos dizer assim, em condições ilimitadas. Nada, nenhum fator ambiental vai estar limitando o crescimento dessa população, porque ela consegue aumentar sem nada barrar esse aumento, esse crescimento. Então, essa população ela cresce de forma exponencial, né? Então, vocês veem o crescimento de potencial biótico, que a gente chama, né? Esse potencial biótico é a capacidade daquela população ideal crescer, né? Aquela população em condições ideais, em condições ótimas, né? Então, vamos dizer, no tempo zero, em horas, a gente tinha em torno de 100 indivíduos. Em 1 hora, a gente tem 200. Em 2 horas, a gente tem 400. Em 3 horas, a gente tem 800. Qual é o limite para isso? Porque, como esse ritmo aumenta de 2 vezes em 2 vezes por hora, né? Aumenta vezes 2 a cada hora. O que é que está ditando esse limite? É a própria capacidade do ser vivo, né? Nesse caso, normalmente são bactérias, de se reproduzir. É a capacidade dela de se reproduzir. Então, a cada hora, ela consegue duplicar o número de indivíduos, certo? Pensando aí que ela está numa condição ótima, não falta alimento, não falta energia, não falta espaço, não falta nada. Ela está numa condição perfeita de crescimento. Ela é uma população não controlada. Onde é que a gente vai encontrar essas populações não controladas? Veja, normalmente essas populações são teóricas.
é pouco provável que uma população não tenha nada que limite ela. Mas, normalmente, quando a gente trabalha com populações em condições artificiais, né, que a gente está dando o máximo possível de condições para ela crescer, a gente pode ter populações em crescimento não controlado. Né? A gente pode trabalhar, por exemplo, em campos, né, de culturas, né, campos de criação de alguma coisa, de alguma planta, né, uma plantação, onde você vai estar lá dando o máximo de nutrientes, de espaço, de sol, de água, de tudo que a planta precisa, e ela vai ter um crescimento acelerado, né? Não necessariamente um crescimento de número de indivíduos, mas a gente pode estar trabalhando, por exemplo, em biomassa, né? Então a quantidade de massa produzida vai ser muito alta. É uma população não controlada. Outra coisa também, a gente pode dar outro exemplo, que seria as populações de micro-organismos em culturas artificiais. Então a gente está dando ali para ela açúcar, está dando nutrientes, está dando oxigênio, está dando tudo que elas precisam para crescer dentro de um laboratório. Ela vai ter lá uma população não controlada, que está em crescimento exponencial, com o máximo possível. São condições ótimas de crescimento. Já quando a gente vai trabalhar populações controladas, que são a maioria, né, aquelas populações em equilíbrio com o meio, né, ela vai ser esse crescimento populacional, ele vai ser controlado normalmente por um fator ambiental, certo? Ou mais, né? Um ou mais fatores ambientais, tá? Então aqui, por exemplo, você tem a curva do potencial biótico, que era aquilo que a gente estava falando, que é o que, em condições ideais, esse seria o crescimento dessa população. Porém, né, ela está ali no meio. Então, o que vai limitar esse crescimento dessa população vai ser algum fator ambiental, algum fator do meio ambiente que barra esse crescimento acelerado, porque ou não tem alguma coisa que está faltando, né? Não tem suficiente ali para ela. Então, o tamanho máximo da população é o que a gente chama a capacidade de suporte. A capacidade de suporte do ambiente para aquela população. Então, ela só suporta aquele determinado número de indivíduos. Não cabe mais, não tem espaço, ou não tem luz suficiente, ou não tem água suficiente, ou não tem alguma coisa, algum fator ali, algo no ambiente não permite que a população cresça. E normalmente ela entra nisso aqui, nessa fase que a gente chama de equilíbrio dinâmico, onde ela cresce um pouquinho, aí morre um pouquinho, cresce um pouquinho, morre um pouquinho, porque ela não consegue passar daquele limite, certo? Então aqui é uma população controlada, esse é o comportamento padrão da maioria das populações que estão em equilíbrio com o ambiente. Ela vai crescer exponencialmente até um momento onde ela atinge a capacidade de suporte daquele meio e ela não consegue mais crescer mais do que aquilo ali porque não tem condição. Então, o comportamento normal, típico dessas populações controladas, ele vai ser dividido, né? Ela vai fazer esse crescimento como se fosse em formato de J, mas ela tem aí essa divisão em fases de crescimento. Então a gente consegue distinguir que existem mais ou menos 4 fases, A, B, C, D aí que vocês estão vendo, tá? Então essa primeira fase é a fase de crescimento lento, onde a gente tem o crescimento contínuo aqui da população, é quase que uma fase de adaptação. Então, o pequeno número de indivíduos vão estar se cruzando, né, cruzando entre si e se reproduzindo. É um período de adaptação da população àquelas condições ambientais. Quando ela começa realmente a se ambientar, a ficar naquelas condições ideais dela, então ela entra numa fase, que aí está marcada como B, de crescimento rápido. Então vocês veem um crescimento acelerado aí da população, né? Nessa fase de crescimento rápido, a população já está bem adaptada e com um alto número de indivíduos capazes de se reproduzir e o seu crescimento é exponencial, ele é acelerado, certo? Então, depois disso, a gente tem a fase C, onde por algum motivo a população se aproxima da capacidade de suporte daquele meio, né? E a gente vê que ela entra em fase de diminuição desse ritmo. Então, ela começa a desacelerar, né? Nesse meio. Então, isso tem a ver com uma fase de mais resistência ambiental. Então, a velocidade ela começa a diminuir. E aí a gente vê
no fim que ela entra em equilíbrio, ela entra numa fase linear, certo? Que na verdade não termina sendo linear, né? Ela vai ficar naquele equilíbrio dinâmico, mas que pode ser representada como uma fase linear porque ela está ali sendo controlada por algum fator ambiental, né? Esse fator ambiental nem sempre é como é que diz? Alguma coisa do meio, né? Pode ser, por exemplo, uma população que controla a outra, né? E aí a gente entra justamente nessa ideia de controle populacional que tem a ver com a questão do predador-presa, né? Então, a presa controla o número de predadores e por disponibilidade de alimento, e o predador controla o número de presas por mortalidade, né? Por consumo, por predação, tá? Então aqui vocês veem um exemplo de cobras e ratos, onde as cobras são o predador e os ratos são a presa. Então observem que quando tem um número de ratos maior, o número de cobras vai aumentar, né? Porque tem alimento demais. Só que a cobra come o rato, e aí quando o número de cobras aumenta, o número de ratos diminui, porque elas estão consumindo. Quando o número de ratos diminui, o número de cobras diminui, porque tem pouco alimento. Quando o número de predador diminui, os ratos conseguem se reproduzir e conseguem aumentar de novo. E assim, esse equilíbrio dinâmico vai ficar, né, controlado aí, presa-predador. A presa, né, é alimento, fornece alimento. Quando tem muito predador. Mas quando tem muito predador, vai diminuir o número de presas. Então ela cai de novo e fica no que a gente chama de equilíbrio dinâmico, onde ela vai ficando nessa oscilação aí que vocês estão vendo. Então, o que é que controla, né, esse crescimento populacional? É o que a gente chama de capacidade de suporte do meio, certo? Então, a capacidade de suporte do meio é o quanto aquele meio aguenta, suporta daquele crescimento populacional. Tem a ver, obviamente, com a quantidade de algum fator ambiental que tem ali ou de algum predador, algo que segure o crescimento daquela população. Então, o conceito de capacidade de suporte é o nível de utilização dos recursos naturais de um ambiente ou de um ecossistema que suporta o crescimento de uma certa população, tá? Garantindo uma sustentabilidade, uma conservação desses recursos, né? Ele pode ser calculado. Então, é o quanto que aquela população pode crescer que aquele ambiente suporta, tá? E, obviamente, isso tem a ver com aquele conceito que a gente já trabalhou de recursos limitantes, tá? Então, o ambiente ele vai ter uma infinidade de recursos diversos, né? O que quer que tenha ali que aquela população precise para sobreviver, mas o recurso limitante é aquele que um desses recursos que a população precisa e que está disponível em uma menor quantidade, certo? Então, o recurso limitante é aquilo que vai limitar aquele crescimento populacional. A gente já comentou isso na última aula presencial da gente, né? Uns 15 dias atrás. Então, em um ambiente onde diferentes espécies estão aí tentando sobreviver, elas vão ocasionalmente ter que competir, né? Usar o mesmo recurso, né? Uma, duas ou três, quatro, cinco, quantas forem precisar daquele recurso, elas vão competir por aquele recurso, certo? Então, Gauss, que era um estudioso, né? Ele fez um experimento para tentar explicar como funciona essa dinâmica, né? Então, ele fez o princípio de Gauss, que a gente vai falar já já. Então, o que é que ele fez? Ele pegou um paramécio, né, que vocês já conhecem, que é um protozoário, e ele colocou para crescer em meio de cultura artificial, com todas as condições ali bem, né, bastante açúcar, bastante alimento, espaço, oxigênio, para ele conseguir sobreviver. E aí ele vai crescer ali. E ele cresce, né? Ele fez com diferentes espécies de paramécio. Então, ele fez um crescimento em uma placa. Uma das placas ele colocou espécie de paramécio aurelia, que crescia de forma isolada nessa taxa, né? Ela crescia até determinado limite
e nesse limite ela já não conseguia crescer, porque elas tinham aquele espaço ali para sobreviver, né? Então, depois que ali foi consumido todo o nutriente, todo o espaço, ela já para de crescer. Mas cresceu exponencialmente, né? Cresceu bem rapidão aqui aquele paramécio, tá? Em outra placa, em outras placas, ele vai colocar outra espécie, que é o paramécio caudatum, que ele vai crescer numa determinada taxa um pouco menor, né? Talvez não sendo tão especializado para aquele tipo de meio, né? Então ele vai crescer numa taxa um pouco menor, tá? E vai criar esse gráficozinho aí. Mas eles tiveram essa taxa de crescimento isolada. Quando eles são colocados juntos numa mesma placa, o que acontece? Exatamente. O que acontece é que aquele que tem uma taxa de crescimento maior, que consegue sobreviver melhor naquele meio, ele tem vantagem sobre o outro que tem uma taxa de crescimento um pouco menor naquele meio. Então, ele vai crescer numa taxa um pouco menor do que essa daqui, né? Mas ele está competindo com esse daqui por alguma coisa. Normalmente, a gente acredita que seja nutrientes, né? Então, nessa cultura mista, os dois na mesma placa, a gente vai ter o crescimento de um em detrimento do outro, que vai desacelerando até que desapareça, tá? Então, esse experimento de Gauss provou, né, mostra, e que isso foi observado em diversos outros ambientes, em diversas outras situações semelhantes. Esse é o princípio da exclusão competitiva, o que significa que Gauss mostrou aí, né, ficou famoso por esse experimento, mas o outro pesquisador, Volterra, ele já tinha mostrado isso anos antes, né? Então ficou conhecido como o princípio de Volterra-Gauss, ou alguns lugares vocês vão ver só o princípio de Gauss, ou o que eu prefiro, né, que eu não gosto muito de usar esses nomes dos autores, como princípio da exclusão competitiva. Então, o princípio da exclusão competitiva, ele diz simplesmente que duas espécies elas não podem coexistir indefinidamente se elas usam o mesmo recurso limitante. Se duas espécies estão no ambiente e elas fazem uso de um mesmo recurso, em algum momento lá da evolução, uma vai ter que se especializar em outra coisa e sair ali daquele recurso, porque a outra vai tomar conta. Ou ela vai desaparecer. Ela vai sumir, ela vai extinguir, certo? Então, duas espécies, dois grupos de indivíduos diferentes que usem o mesmo recurso limitante, eles vão usar esses recursos indefinidamente até que um deles se sobressaia no crescimento sobre o outro e o outro gradativamente vai desaparecendo. Então, é o princípio da exclusão competitiva. E aí, ou ele se especializa em outro recurso, ou essa espécie vai ser extinta. Desses recursos naturais, né, esses recursos que estão ali à disposição das populações, né, eles são normalmente considerados elementos existentes naturalmente, que a gente considera um patrimônio daquele planeta, e normalmente o homem pode usar, né? Talvez não deveria, mas pelo menos ele pode, né, usar na satisfação direta ou indireta das suas necessidades, né? E essa definição do que seria uma necessidade é que é complicada, é complexa. A gente saber diferenciar o que realmente é uma necessidade do que não é, o que é um luxo, né? Mas vamos lá. Recursos naturais seriam esses elementos que estariam ali à disposição. Então a gente vai ter alguns recursos que podem ser considerados renováveis, alguns recursos potencialmente renováveis e alguns recursos que não são renováveis, né? Recursos não renováveis. A gente já conhece, né, alguns deles, então exemplos de recursos renováveis, a gente tem aqueles que sua utilização é inesgotável, né? Você pode usar indefinidamente que aquilo não vai se acabar, né? Exemplo, normalmente a gente tem luz, por exemplo, a questão geotérmica, né? a calor, a questão de biomassa, né? A gente tem, por exemplo, colocar bactérias ou para fazer bioetanol, por exemplo, a gente pode botar microalgas para produzir alguma coisa, então a biomassa pode ser utilizada de forma renovável. Vento, né? A questão das energias eólicas, a gente tem as energias de maré, né? Maré motrizes, as ondas. Então, todas essas são questões de energias de recursos renováveis.
Aqueles que são potencialmente renováveis, aqueles que parecem ser renováveis porque tem uma grande quantidade, mas não realmente são renováveis, né? Porque em algum momento eles podem chegar a faltar. É o caso da água, né? Que é o nosso principal potencial de faltar, realmente, de virar um recurso esgotável. Porque existe muita água no nosso planeta é até chamado planeta água, mas água potável, água em condições de beber, ela está em pequenas quantidades. Então, até se acredita, né? Tem até essa frase que acredita-se que a Terceira Guerra Mundial vai ser por água, né? E o Brasil ocupa uma posição privilegiada nisso, que a gente tem muito recurso de água, né? E aí tem a questão da Amazônia aí, que tem a grande quantidade de água, e os países do mundo estão aí de olho, e a gente tem que tratar muito bem a Amazônia se a gente quiser continuar sendo os donos dela, né? Porque é um recurso potencialmente renovável, mas que não é, na verdade, renovável. Junto com isso, a gente tem a solo, plantas e animais, né? E os recursos que não são renováveis são aqueles que não estão em grande quantidade, que realmente vão, muito dentro de pouco tempo, realmente faltar, tá? Então, existem na natureza em quantidades que são limitadas, tá? Então, eles podem se esgotar, como é o caso das energias fósseis, né? Petróleo, por exemplo, minerais não metálicos, como minério de ferro, cobre, e assim vai. Assim, é difícil a gente estar procurando o tempo todo, porque é um número limitado desses elementos na natureza. Com base nesses recursos, a gente tem como calcular se a pessoa, né, se aquela pessoa está tendo um impacto muito grande ou muito pequeno no estilo de vida naquele meio, certo? Então, aí foi criado o conceito de pegada ecológica, né, que é um conceito criado para ajudar a ter uma ideia da quantidade de recursos naturais que a gente precisa para o nosso estilo de vida. E saber se o nosso estilo de vida, né, incluindo aí alimentação, nosso transporte, a forma como a gente usa nossas horas, o que a gente compra, né, nossa forma de vida, né, qual o impacto da nossa maneira de viver naqueles locais, naquele ambiente, porque quanto que a gente usa desses recursos que não são renováveis e qual é o impacto real qual é a pegada que a gente está deixando, né, nesse mundo. Tá? Então, aqui ao lado vocês estão vendo algumas pegadas calculadas como se fosse uma média da pegada de cada população desses continentes. Então, a gente tem a África como uma das menores pegadas. Né? Vocês vão observar que os países mais desenvolvidos, os países onde tem maior desenvolvimento econômico social, eles têm uma forma de vida de muito maior impacto do que os países em desenvolvimento, os países que ainda estão com condições de vida mais precárias, certo? Então, o padrão de consumo, o padrão de alimentação, o padrão de transporte, essas questões influenciam demais no impacto que essas populações têm no mundo. Então, nesse processo eu pedi para vocês lá no nosso Google Classroom que eu deixei lá o link para vocês calcularem a pegada ecológica de vocês com base nos hábitos de vocês. E aí vocês vão entrar lá no site que está lá no nosso Google Classroom hoje ainda e comentar qual foi a pegada ecológica de vocês. Tá bem? Então eu coloquei lá o link para vocês entrarem na atividade lá da pegada ecológica, mas aqui também tá o link se vocês quiserem pegar por aqui e escrever, e o QR Code se vocês quiserem apontar o celular, a câmera, ele já vai remeter vocês ao teste para calcular a sua pegada ecológica. Aqui está mostrando outro, né, um mapa mostrando mais ou menos essa relação de países desenvolvidos e em desenvolvimento, né, onde a gente tem aqueles países que são divididos, né, mais ou menos, os países mais ou menos em vermelho, eles são o que a gente chama consumidores de recursos naturais. Aqueles países onde tem o que a gente chama de dívida ecológica, que a pegada ecológica deles é mais de 50% do que a biocapacidade, a capacidade do meio de aguentar esse padrão de consumo. Tá? Esses são os países em vermelho. Vocês vão observar também que a maioria deles são países, ou eles são países onde tem
um desenvolvimento, né, uma condição de vida de alto consumo, ou vocês vão ver que são países que têm populações enormes, né, como é o caso da Índia e da China, que não tem aí um padrão de consumo muito alto, mas tem uma população gigante, tá? E a gente vê aí os outros países aí em verde, verde claro e verde escuro, que são o que a gente chama de produtores de recursos naturais. São onde a gente tem uma biocapacidade inferior a 50% da pegada ecológica ou superior a 50% da pegada ecológica, onde as pessoas têm um padrão de consumo muito abaixo do que a quantidade de recursos que o meio dali coloca. Então vocês vão ver, por exemplo, que o país da gente é rico em recursos e é pobre, né, em padrão de consumo, no caso, né? O que, por um lado, é bom, porque a gente sabe que a gente não está fazendo tão fortemente parte desse processo de degradação, mas em outra parte a gente está sendo muito visado por causa desses recursos, né? Então a gente além disso, a gente é um país que está em ascensão, então nosso padrão de consumo está rapidamente aumentando, e pode ser que a gente passe aí para ser um desses países em vermelho se a gente não se conscientizar, não conscientizar a população como um todo dos padrões de consumo que são sustentáveis. Quando a gente fala sustentáveis, a gente está falando, obviamente, do impacto que o uso desses recursos gera no ambiente. Então, o impacto da exploração desses recursos no ambiente é extremo, né? Então, os recursos, né, o consumo desses recursos causa uma diversidade de impactos no ambiente. Então, de recursos em que a ação humana normalmente destrói para conseguir extrair dali o que consegue. Os recursos energéticos são normalmente os piores, né? Aqueles que a gente precisa de energia, como o petróleo, tá? Ou então até as hidrelétricas, né? Que a gente vai normalmente encher aí uma grande quantidade de área de água, né? Os recursos florestais, que são a parte de desmatamento, corte de árvores, etc. Tá? E os recursos minerais, que são os minérios que a gente vai estar retirando ali do solo, que não só a extração, né, a criação da mineradora, de destruir o solo para conseguir pegar os minerais, mas esse processo de retirada desses minerais do solo, de separação normalmente desses minerais, ele causa uma grande produção de contaminantes e normalmente os corpos d'água próximos, né, lagos, rios, mares, desses locais de mineração são bem afetados. Né? O caso, por exemplo, que a gente viu lá no desastre de Mariana e Brumadinho, quando aquelas zonas que eram de jogar, né, de sacudir todo aquele resto de produto de mineração que é altamente tóxico, estourou e invadiu aí as barragens, invadiram as populações e aquela área lá, acredita-se que nunca, né, vai chegar a se recuperar, a ser como era, né, vai ter que passar por um outro processo, provavelmente com a intervenção do homem, se é que o nosso país vai permitir que a gente consiga repopular aquelas áreas de floresta ali. Já nesse gráfico, a gente vê o número de filhos, né? Então, a gente tem a ver já com a taxa de natalidade, né, que a gente tem no mundo. Então, a gente vê países aí que tem uma média de, por exemplo, 7 a 8 filhos por casal, né? Que países da África normalmente tem essas taxas maiores. Vocês veem aqui as taxas maiores ficam em roxo e vermelho, né? Então, a maior parte dos países da África estão nessa posição de muitos filhos por casal e graças a Deus, né, o Brasil está numa posição um pouco melhor de 1 a 2 filhos por casal, né? E essa taxa gradativamente tem aumentando. Vocês veem aí que normalmente os países desenvolvidos eles têm taxas menores de filhos por casais, né? E isso é uma questão progressiva aí da questões de escolaridade, de condição de vida, de produção de consumo e etc. Dentro do nosso país, a gente tem um panorama semelhante, né? De até 2 filhos por mulher na parte mais litorânea do país, que normalmente são os estados um pouco mais desenvolvidos, né? Não necessariamente desenvolvidos, mas um pouco mais desenvolvidos em comparação à região norte, que é a nossa região menos desenvolvida,
né, onde a gente tem aí um padrão um pouco maior de números de filhos por mulheres. Então, aqui a gente vê a nossa pirâmide etária do Brasil, tá? Lá na videoaula que eu mandei para vocês, ele já explica como funciona esse gráfico de pirâmide etária, e também eu botei no site, o site que eu botei lá do IBGE, ele mostra a pirâmide etária mais moderna, inclusive projeções até 2060, que vocês podem até animar para ver quais são as projeções com base nos cálculos de taxa de crescimento populacional. E aqui a gente vê a quantidade de população, né, do número de indivíduos por faixa etária, né? Então vocês veem aqui de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, de 10 a 14, até 80 ou mais, né? Então, por faixa etária, vocês vão ter aí o percentual de população, né? E, além disso, vocês têm uma comparação aqui esse gráfico especificamente entre 2012 e 2018, tá? Então, vocês veem aí essas barras sendo a 2018 e vocês veem aí essa linha daqui sendo 2012. Então vocês veem que o que acontece é que em 2012, daqui para baixo, né, vocês veem que em 2012 essa faixa etária era maior, e já daqui para cima vocês estão vendo que 2018 a faixa etária é maior, certo? Então o que está acontecendo é um processo de envelhecimento da população que é muito comum em países em desenvolvimento, né, que é passar, né, de uma população que é considerada jovem, tá? Que vocês vão ter uma pirâmide etária que se assemelha mais a um triângulo, né? Onde a gente tem a base larga com a maioria da população sendo jovem, né? E poucos idosos, tá? E nos países desenvolvidos a gente tem a pirâmide contrária, onde a gente tem uma população jovem pequena em comparação a uma grande quantidade de idosos, né? Então, o que está acontecendo no país da gente é um processo de envelhecimento da população. A população da gente idosa está conseguindo sobreviver mais tempo e o número de nascimentos está diminuindo, o que significa que a nossa população está envelhecendo, o que não é uma coisa ruim, né? O que acontece é que a gente está tendo melhores condições de vida e aí esses idosos estão vivendo mais e as pessoas estão tendo menos filhos. O que está acontecendo é que está havendo uma inversão da nossa pirâmide, certo? Isso é um processo natural em países em desenvolvimento passando para países desenvolvidos. Esses gráficos foram justamente retirados lá do site do IBGE, que eu passei para vocês, e aqui mostra as pirâmides, né, da faixa etária. Em laranja a gente tem o Brasil e em azul a gente tem Pernambuco, né? Então, aqui está mostrando. Isso em 2010, tá? Então vocês estão vendo que a nossa pirâmide de 2010 tem a base larga e o topo fino, certo? Observem que agora, em 2020, a gente tem uma modificação nessa base, né? A base está afinando, o meio está aumentando, né? E o topo também está aumentando. Então a gente está passando por esse processo onde essa nossa pirâmide está modificando disso para isso aqui, tá? Então a gente vai ver que esse topo vai modificar até que ele fique com muitos idosos, mais idosos do que jovens, certo? E vocês vejam, essa é a projeção para 2060. Vê que diferença que tá a nossa pirâmide, tá? Tá mais para um pote, né? Pois é, aqui vocês veem que a gente já tem muitos idosos, né? De 80, 70, 60 anos, mais idosos do que a gente tem jovens, tá? Vejam que a nossa pirâmide está modificando, está sendo alterada. E esse processo vai gerar um fenômeno que é o envelhecimento populacional, que tem a ver, né, com a discussão de população ativa e população inativa. Quando a gente fala ativa e inativa, a gente está falando em geração de riqueza, né? População que está trabalhando, tá? Então, nesse caso, a população se divide do ponto de vista do trabalho.
dividida como ativa aquela população que está trabalhando, está empregada, está gerando riqueza para o país, PIB, né? E aquela população inativa é aquela que é constituída por estudantes, pessoas que não estão trabalhando só estudando, ou pessoas que já estão invalidadas por alguma questão, né? Não estão conseguindo, ter algum problema de saúde e pararam de trabalhar, ou realmente idosos que já não têm condição de trabalhar, né? E são considerados a população inativa. Além disso, as atividades econômicas a gente pode setorizar de acordo com os setores, né? O setor primário, secundário e terciário. Então, essa atividade que a população ativa vai fazer, ela pode ser do setor primário, que é o setor que atividades relacionadas à exploração desses recursos naturais, como agricultura, pecuária, pesca, indústria de extrativismo de minas. A gente tem o setor secundário, que é aquele que vai transformar esses recursos que foram retirados, extraídos. Então, esse setor vai ter, né, questão de indústria, né, de construção civil, metalúrgica, produção de algo mais refinado. Tá? E o setor terciário é o setor que agrupa atividades que prestam serviço. Então, a gente não está falando de matéria, a gente vai estar falando de pessoas. Tá? Serviços de pessoas. Então, comércio e turismo, a gente, né, os professores de educação, saúde, esse pessoal que fornece um serviço, tá? Então, não um produto. E aí, aqui, o nosso país, ele é um país extremamente agrário, onde a gente tem uma maior concentração, a nossa produção de riqueza ainda é do setor primário. A gente não é um país tão industrializado, que é o caso, por exemplo, de países como, sei lá, Coreia ou Estados Unidos, que são países que são a sua base da sua riqueza é tecnologia, tá? Então esse é um processo também que está acontecendo no país, dessa transição aí, da gente adquirir, né, uma força tecnológica mais proeminente, tá? Sair um pouco dessa exploração agrária, dessa exploração dos nossos recursos que está forte. Então, a gente consegue observar isso nesse gráfico, onde a gente vê onde está focalizada a população ativa. O que é a população ativa? Essas pessoas que estão produzindo riqueza no país, elas estão em que setor, né? Então, aqui esse gráfico ele mostra no setor primário, está em verde, né? O setor secundário em azul e o setor terciário está em vermelho. Então, vocês vejam que no que trata... Todos os países, normalmente, serviços é o principal, tá? Vocês vão ver só, assim, o caso, por exemplo, da Etiópia, que estão realmente, praticamente só exploração dos recursos. Mas a maioria dos países, realmente, o setor de serviços é o principal. Se a gente excluir essa parte do setor de serviços e for olhar só a produção de produtos, vocês vão ver que países como Itália, né, ela tem praticamente só tecnologia, só o setor secundário, tá? Vocês vão ver, por exemplo, países como a Noruega, onde praticamente não tem exploração de recursos, é só produção de tecnologia, tá? E países como o Brasil, né, ou como a Bolívia, que tem a maior parte da produção, né, de produtos do primeiro setor, de produtos de base, né, de matéria-prima, não exatamente tecnologia. Essa transição a gente está buscando. Outro fator importante nesse processo é a taxa de urbanização, né? Crescimento das grandes cidades. Então a gente tem aí, mostrando para vocês, a percentuais de população, onde o que está em azul é população urbana e o que está em vermelho é população rural. E vocês podem observar que, embora esse gráfico esteja meio ultrapassado, né, que a gente tem de 1940 até 2010, né, a gente já está 10 anos na frente, mas esse processo continua, um processo progressivo de urbanização, ou seja, da população se tornar urbana, né, o êxodo rural, a saída do campo, tá? Então, a migração da população para grandes cidades. Então, a população até mais ou menos 1960, 70, essa aqui foi a transição onde a gente passou de um país mais rural, onde tinha mais gente no campo, para um país mais urbano, onde agora a gente tem mais pessoas na cidade. E as cidades são o foco, né? Por exemplo, aqui já de 2010 para frente, a gente tem mais de 85% da população
em cidades, nas cidades, não no campo. E nesses gráficos vocês veem a comparação das populações de campo, né, aqui, e nas populações de cidades por idade. Né? E vocês vejam que, além dessa progressão estar acontecendo, o que está acontecendo também é que nos campos, tanto no campo quanto na cidade, a gente está tendo um aumento do número de idosos, e uma diminuição, né, do número de crianças, de jovens. Tá? O que está acontecendo no campo é semelhante. Né? Isso vai acontecendo da mesma maneira. Para calcular a condição de vida dessas pessoas, a gente criou, né, uma taxa, um índice que a gente chama o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano ele leva em consideração basicamente 3 coisas, né, que é a saúde, o conhecimento e o padrão de vida, né, de renda, de condição de compra. Então, para avaliar a saúde, a gente vê a expectativa de vida ao nascer, certo? Então, ele considera quanto que aquela população consegue, média da população, consegue ter de expectativa de vida. Né? Então, essa dá uma ideia de quantidade de condição de saúde. A gente tem a média escolar, né? E os anos escolares esperados, né? Evasão, a gente vê a quantidade de pessoas alfabetizadas, a gente vê uma série de questões em relação à educação, certo? Além disso, a gente vê os padrões de vida, né? Como são os padrões de consumo dessas questões e qual é a renda per capita, né? Quanto que essa população ganha por cabeça e em relação a poder de compra, o que é que esse dinheiro vale, na verdade, quanto ele ganha e quanto ele consegue ter de condição de vida. Considerando todos esses fatores, a gente calcula um índice do desenvolvimento humano daquele local. Né? Aquela população está ali, mas com que condições? Então, esse é o mapa mundial de desenvolvimento humano, onde a gente vai de um IDH baixo, em vermelho, até um IDH alto, em verde escuro. Certo? Então, obviamente, vocês veem países como da Escandinávia, aqui Noruega, Suécia, Alemanha, Dinamarca, países Inglaterra, países verde escuro, né, Austrália e América do Norte, Canadá e Estados Unidos, tá? Então são países que têm IDH alto, certo? E a gente vê países como o Brasil que está em condição relativamente intermediária aí, comparado à maioria das da América do Sul, né? Abaixo da Argentina, Chile, abaixo de Portugal, abaixo da Espanha, tá? Então, desenvolvimento relativamente intermediário aí, o desenvolvimento humano do Brasil. Já dentro do Brasil, mais ou menos esperado, né? A gente tem uma divisão básica entre o Norte e Nordeste com um índice de desenvolvimento humano mais baixo e o Sul, Sudeste e Centro-Oeste com um índice de desenvolvimento humano melhor, né? Principalmente o Sul, né? Você vê aqui a maior parte bem verdinha, né? O Nordeste está numa situação entre precária, né? Intermediária, tá? E o Norte realmente é a zona pior de índice de desenvolvimento humano, tá? Se vocês veem aqui, a parte onde a gente mora é um índice de desenvolvimento humano bem intermediário, não é bom nem é ruim, né? Tem muito o que melhorar. Porém, né, o índice de desenvolvimento humano no Brasil ele vem estacionando, ele vem não diminuindo, mas ele vem parando de crescer. Né? Desde 2010, onde a gente estava num crescimento acelerado, a gente entrou numa taxa de desaceleração desse crescimento, onde ele está praticamente estável, praticamente linearizou. Então a gente está um índice de desenvolvimento humano mais ou menos de 2015 até 2017, ele não mudou. Ele está bem estabilizado, que significa que a gente não está desenvolvendo, a gente está parado. Né? Nos últimos anos, a gente não tem tido um desenvolvimento considerável aí para melhorar a condição de vida do brasileiro.
Então, com base na aula passada, que eu mandei para vocês a videoaula, com base nessa aula do vídeo que eu estou mandando aqui agora, e as atividades que eu já tinha passado para vocês, eu quero que vocês construam algumas outras coisas, né? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler essa apostila, né, que é a apostila número 1 dessa série de sustentabilidade. O nome dessa apostila é População e Ambiente. Então, eu quero que vocês peguem isso daqui, joguem lá na biblioteca virtual da Pearson, no site da Univisa, e vocês vão encontrar essa apostila. Ela é curtinha, eu acho que ela tem tipo umas 80 páginas, ela não é muito longa. Dá para vocês fazerem uma leitura dinâmica, lerem os principais tópicos e se ambientarem mais, se aperfeiçoarem mais nesse sentido dessa discussão que a gente está tendo aqui, tá? E com base nisso, né, do que a gente veio falando na aula passada, nessa aula, e o que tem na apostila, eu quero que vocês escrevam uma redação, né? Eu já tinha falado isso, eu imagino que vocês já devem ter feito alguma coisa. Então, eu queria que vocês escrevessem sobre as transformações sociais e históricas relacionadas ao crescimento populacional humano, antigas e atuais, né? O que é que a gente tem de padrões de vida, de consumo, de envelhecimento da população, de condições de trabalho, índice de desenvolvimento humano, tudo isso que a gente veio falando aqui em relação ao ambiente, né? Eu quero que vocês escrevam essa redação, no mínimo 25 linhas, e vocês vão me mandar pelo formulário do Google Forms, que eu já coloquei para vocês, mas eu também estou colocando lá no nossa Google Classroom, que fica mais organizadinho tudo lá, tá? Mas de qualquer forma, o link está aqui para vocês colocarem. Então, usem nessa redação os conceitos trabalhados em sala. Além disso, eu pedi para que vocês fizessem hoje, em conjunto, em colaboração, um mapa de conceitos sobre esses conceitos todos que a gente está falando aqui de atividade de questões relacionadas a estudos de população, certo? Então, com base no que vocês viram no vídeo da aula passada e com base no que a gente falou hoje, para vocês montarem esse mapa, né, em conjunto, a sala toda junta, né, se comuniquem aí e se organizem para montar um mapa de conceitos lá no link que eu mandei para vocês, que também está no nosso Google Classroom. Então, fora isso, estou à disposição. Vocês têm meu e-mail, tá? E tem o meu Instagram profissional, que é @profjoseduarte. E vocês, qualquer coisa, me perguntem, conversem e a gente vai tirando as dúvidas e a gente se vê semana que vem. Grande abraço e bom isolamento social aí. Cuidado com corona.